E aí, meus queridos, na nossa última aula a gente teve um problema com conexão de internet e ficou de eu fazer essa aula sobre bactérias e vírus para vocês, que é uma matéria que é importante porque tem na prova de vocês. Então, em alguns momentos a aula caiu e eu vou passar aqui o geral que vocês precisam saber sobre bactérias e vírus, tá bom? Então vamos lá. Embora os vírus e as bactérias sejam causadores da maioria, ou seja, da maior quantidade de doenças que conhecemos, esses seres são completamente diferentes, tá bom? Então nessa aula a gente vai entender as principais diferenças entre esses micro-organismos e a diferença entre eles e a que eles possuem entre os animais e as plantas, tá bom? Então primeiro a gente vai falar sobre a bactéria. O que é a bactéria? A bactéria são organismos unicelulares. Professor, o que é um organismo unicelular? Ele só tem uma única célula. A célula dele já é o corpo dele já é a célula, ou seja, possui uma única célula. Eles apresentam uma estrutura celular diferente da dos animais e dos vegetais. A principal distinção, no caso das bactérias, é a ausência de um núcleo que isole e proteja o material genético, ou seja, a célula que compõe a bactéria, ou seja, a própria bactéria, ela não tem um núcleo, tá bom? Então o material genético dela, o DNA, ele fica espalhado dentro da bactéria, dentro do cloroplasto, dentro da membrana plasmática, do citoplasma ali, fica espalhado o DNA da bactéria. Então o DNA dela fica espalhado nesse citoplasma. Em relação às organelas celulares, a bactéria ela é muito simples, porque ela possui apenas os ribossomos, ou seja, é só possui que a organela que é responsável por sintetizar as substâncias que a bactéria precisa para sobreviver. As bactérias elas podem se encontrar na natureza em diversos lugares, tá? Elas podem ser encontradas dentro do corpo de outros seres vivos, causando ou não doenças, tá bom? Então, por exemplo, nesse momento o seu intestino tem bactérias e elas não causam doenças em você, ela te ajuda no processo de digestão, entendeu? Mas ao mesmo tempo a gente pode ter bactérias nocivas ao corpo humano, como por exemplo H. pylori, que é uma bactéria que se aloja no estômago e pode dar problemas, pode causar até úlceras no seu estômago. Existem bactérias que sobrevivem na beirada de vulcões, existem bactérias que sobrevivem em lagos ácidos, em profundidades abissais, que são profundidades muito grandes dentro da água. Existem bactérias que sobrevivem em rios contaminados por minerais. E essas bactérias, existem bactérias que sobrevivem à radiação. O corpo humano ele sobrevive a uma contagem de radiação de número 5. Para matar um tumor, a gente utiliza 50 da contagem de radiação. Existem bactérias que sobrevivem a 30 mil desse número. Ou seja, quando o ser humano for extinto, as bactérias ainda estarão aqui. Elas são, em questão de resistência, um dos tipos de organismos mais fortes que existem, tá bom? Então vamos estudar um pouquinho a estrutura da bactéria. Como que é a estrutura dela? Deixa eu avançar um pouquinho. Toda bactéria ela vai ter uma cápsula protetora. Essa cápsula protetora ela vai ajudar a bactéria a ser resistente. Diferente de uma célula normal, a bactéria ela tem uma parede celular. Então, vou tentar desenhar aqui. Essa capa protetora é isso aqui que vocês estão vendo que tem esses flagelinhos assim. Entre essa capa protetora, que é bem grossa, muito espessa, a gente tem uma parede celular, muito parecida com o que tem nas plantas, tá? As plantas também, as células das plantas têm parede celular. Então, a célula das bactérias também tem uma parede celular, o que deixa ela mais resistente. Depois da parede celular, a gente tem a membrana plasmática. As células normais dos animais têm membrana plasmática, mas não tem parede celular. Então, a gente já tem aqui uma cápsula que protege ela, dando resistência. Depois disso, tem uma parede celular dando mais resistência. E é só aí vem a membrana plasmática, que também confere a ela uma resistência. É como se a bactéria tivesse 3 peles, entendeu? Depois da membrana plasmática, a gente tem o citoplasma. O citoplasma é toda essa região dentro dela aqui. Tá vendo esses pontinhos? Se você dar uma olhada aqui, tem uns pontinhos vermelhos na figura. Esses pontinhos vermelhos
são os ribossomos, são as organelas que são ribossomos, são os ribossomos, responsáveis aí por sintetizar o alimento dessa bactéria, né? E essa corda toda enrolada aqui é o DNA dela que está solto dentro dela, tá bom? Então as bactérias são organismos relativamente simples. A maior diferença entre uma bactéria e uma célula é que as bactérias não têm núcleo. E as bactérias, elas possuem somente ribossomo, tá? Ah, professor, existem outros tipos de bactérias? Sim, mas em geral elas são desse jeito. Elas não têm núcleo, nenhuma delas tem núcleo, e elas apresentam organelas somente com ribossomos. Bactérias, existem bactérias que podem sobreviver milhares de anos. Há estudos que são feitos com algumas bactérias abissais, ou seja, que estão muito no fundo do oceano, que uma bactéria daquela pode sobreviver a quase 1000 anos até se reproduzir pela primeira vez. Então a bactéria ela é muito durável, elas são muito, mas muito resistentes, tá bom? Então vamos lá. O vírus, o que é o vírus? Em primeiro lugar, o vírus ele é um organismo que não é celular, ele não possui célula, tá? Ele foi descoberto, os vírus foram descobertos no século XIX, mas a primeira vez que a gente conseguiu ver um vírus foi no século XX. Então, desde essa época do século XIX a 300 anos, 200 anos, nós já fizemos categorias aí de mais de 3.600 espécies de vírus. Lembrando que esses vírus eles são mutantes. Como assim? Um vírus hoje pode ter uma classificação e amanhã ele pode ser outro vírus. É o exemplo do vírus da gripe. A gripe é um vírus que sofre mutação muito rápida. É por isso que todo ano a gente vacina contra a gripe. Então, por exemplo, hoje você pode ficar gripado. Amanhã você não gripa, mas depois você fica gripado de novo. Por que você fica gripado de novo? Porque o vírus da gripe ele sofre mutação, ele muda. Entretanto, é o mesmo vírus. Só porque o vírus ele tem uma capacidade muito grande de se alterar, de sofrer mutação. Isso é o que torna ele um organismo extremamente letal. Outra coisa que é importante é que ele não tem célula, ou seja, ele não tem organela, ele não tem nenhum órgão. Ele basicamente ele é uma cápsula de uma proteína, entendeu? Deixa eu desenhar aqui. Olhando pelo desenho, ele tem uma cápsula de proteínas, essas bolinhas aqui, que elas se ligam na célula e para a célula ela enxerga isso como se fosse comida. E quando o vírus entra na célula, essa cápsula é dissolvida pela célula e o material genético do vírus é liberto dentro da célula. Esse material genético vai usar as organelas da célula para reproduzir outros vírus. Então, tanto células como bactérias, tá? Então, os vírus, eles são, como a gente pode pensar, que eles são... Agora eu perdi o que eu ia falar. Eles são organismos parasitas. Então, eles precisam de um hospedeiro. O vírus precisa de um hospedeiro para se manter vivo e para se reproduzir. Entendeu? Então existem vários tipos de vírus. Contudo, eles são seres que não possuem células. A gente nem chama eles tanto de seres vivos. A gente fala que são organismos, mas eles não são seres vivos, porque eles não têm célula. Embora eles se reproduzem, eles não têm as organelas, não têm estruturas básicas para estar vivos. É só um material genético que vai sendo passado de um ponto para outro, de um animal para outro. Então os vírus eles podem infectar bactérias, existem vírus que podem infectar plantas, entendeu? Animais, e alguns vírus eles passam de um passa de um animal para o ser humano, que é o caso, por exemplo, da gripe suína, do próprio Covid, né? São vírus que afetam, que causam doença em animais, mas esses vírus, se for para o corpo humano, também vão causar doenças nos seres humanos, tá bom? Então, retomando, bactérias são seres unicelulares, eles não possuem núcleo, tá? O DNA é espalhado pelo citoplasma da bactéria e ela possui somente uma organela chamada ribossomo. Ela possui uma cápsula de proteção, depois vem uma parede celular, uma membrana plasmática. É como se a bactéria tivesse três
peles, tá bom? O vírus ele não é categorizado especificamente como ser vivo, ele é um organismo, mas não é um ser vivo, porque ele não possui célula. Ele se reproduz, mas ele se reproduz utilizando as organelas de um hospedeiro. Ele é um parasita, ele precisa de um hospedeiro para sobreviver e para se multiplicar. Os vírus, eles têm mais de 3.600 espécies e eles são divididos em duas partes principais. Uma cápsula de proteína que engana a célula, engana a bactéria que vai tentar se alimentar disso, e o material genético preso dentro dessa cápsula. Quando a célula, bactéria, qualquer coisa que atrai esse vírus e se alimenta, entre aspas, desse vírus, vai comer essa capa de proteína, vai ser dissolvida e esse material genético vai parasitar a célula e vai fazer a célula obedecer a ele, e aí ele vai se alimentar dela e vai liberar mais novos vírus. Ele vai explodir a célula com mais vírus. E assim por diante. Bem, meus queridos, é isso aí. Qualquer dúvida, manda lá pelo Eclass. Lá no Eclass eu vou deixar aberto um fórum para vocês se quiserem perguntar. Vou deixar esse vídeo lá no Eclass para vocês assistirem, tá bom? Espero que tenha ajudado a vocês na prova. Beleza? Fui!